Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Michele Flávia e essa é mais uma videoaula sobre o estudo que eu estou fazendo sobre as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. E nessa videoaula de hoje eu irei falar sobre a NR4, que trata sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, né? Bom, como vocês podem ver, a NR4 ela já passou por bastante atualizações, né? A última foi bem que em 2009, né? Vocês podem estar acompanhando aí. E eu marquei aqui, grifei alguns itens, né? Que a princípio, né? Eu vou estar falando nessa primeira videoaula. Primeira porque como a NR4 ela é um pouquinho grande e tem alguns detalhes, principalmente em relação ao seu dimensionamento, eu vou estar fazendo mais de uma videoaula, né, sobre ela. Então, nessa primeira videoaula, começaremos a falar sobre o item 4.1. O item 4.1 ele diz o seguinte: as empresas privadas e públicas, órgãos públicos da administração direta ou indireta e dos poderes legislativo e judiciário, ou seja, que possua trabalhadores regidos pela CLT, eles manterão obrigatoriamente um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, o que vem ser esse serviço? Serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Iremos analisar esse título. Especializados. É um serviço composto por profissionais com especialização em segurança e medicina do trabalho. Quais profissionais? Se vocês verem aqui no item 4.4, vocês verão quais os profissionais que compõem o SESMIT. Deverão ser integrados, o SESMIT, deverão ser integrados por médico do trabalho, ou seja, ele faz medicina e faz uma especialização em segurança do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho faz engenharia e faz uma especialização em segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho, que é o único profissional que não necessita fazer uma especialização, pois a profissão já trata da segurança do trabalho. O enfermeiro do trabalho também tem que fazer a graduação em enfermagem e depois uma especialização em segurança do trabalho. E o auxiliar de enfermagem do trabalho faz o seu curso técnico de auxiliar de enfermagem e em seguida faz uma pós em segurança do trabalho. Tá certo? Então, no item 4.4, ele diz quais são os profissionais que podem integrar o SESMIT, né, que são esses 5 profissionais. Voltemos lá para o item 4.1. Então, nesse item 4.1, ele diz o seguinte, que todas as empresas que possuem trabalhadores regidos pela CLT, elas manterão obrigatoriamente este serviço. Só que, gente, esse serviço aqui, para ter esses profissionais na empresa, vai depender do dimensionamento, né? Que é isso? Vejamos. O item 4.2 ele diz o seguinte: o dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho vincula-se à gradação de risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento. Então, o que esse item aqui está dizendo? Para mim saber se a empresa ela vai necessitar do SESMIT e de quantos profissionais ela irá necessitar, né? Nós vamos saber isso através do dimensionamento, que como é feito? Né? Através da gradação de risco da atividade principal, que eu vou descobrir no quadro 1 da NR, e essa gradação de risco, esse grau de risco, vocês irão ver, eu vou já mostrar o quadro 1, e o número total de empregados do estabelecimento. Então, vai depender desses 2 requisitos aqui para me saber se há necessidade de ter ou não profissional, né, do SESMIT e quantos profissionais serão necessários. Vejamos. Vejamos aqui. Bom, aqui, gente, é o quadro 1, né, onde nós iremos descobrir o grau de risco da atividade principal da empresa.
Esse quadro 1, ele é bem grande, vocês podem olhar na NR aí de vocês, ele é bem grande, esse quadro 1. Por quê? Porque ele trata de todas as atividades econômicas existentes no Brasil, né? Essas atividades que ficam aqui, ó, no meio. Né? Aqui estão descritas todas as atividades econômicas. E aqui ao lado esquerdo, vocês irão ver o CNAE. O que é o CNAE? É o Código Nacional dessas atividades aqui, o Código Nacional de Atividades Econômicas. Né? E ele é composto por 5 números. Né? Ó, como esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é composto por 5 números. E do lado direito, vocês acompanham o CNAE, no meio a descrição da atividade econômica, e do lado direito vocês podem ver aqui, ó, o grau de risco de cada atividade, né? Existem 4 graus de risco, 1, 2, 3 e 4. Nessa atividade aqui, ó, cultivo de cereais, o CNAE dela é o 0111 dígito 3. E o grau de risco, vocês podem ver, é o 3. Grau de risco 3. Tá ok, gente? E como é que eu vou saber o número total de funcionários da empresa? Né? E como é que eu vou saber se vai necessitar daqueles 5 profissionais, ou de 1 profissional, ou 2 profissionais, ou se não vai necessitar de nenhum? Como é que eu sei? Através do quadro 2. O quadro 2 da NR4 é que vai dar o dimensionamento do SESMIT, tá ok? É lá que nós vamos descobrir quantos profissionais nós iremos necessitar, se vamos necessitar de algum profissional ou não. Aqui, ó. Está aqui, o quadro 2. Vejamos o quadro. Aqui em cima, esses números aqui, eles são o número de empregados do estabelecimento. Ó, de 50 a 100 empregados, de 101 a 250, né, eles são divididos assim, ó, por categoria. E aqui ao lado são os graus de risco. Ó, vocês podem ver 1, 2, 3, 4. E aqui são os profissionais que compõem o SESMIT. Então, como é que a gente faz esse dimensionamento? Como é que a gente vai descobrir se vai necessitar de profissionais ou não, de quantos profissionais eu vou necessitar? Como é que a gente faz isso? Vou dar um exemplo aqui rapidinho para vocês. Vamos procurar uma atividade aqui. Aqui, ó. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Né? Existe no Brasil várias lojas, várias empresas que trabalham com isso aqui. Né? Então, vocês podem ver, tá aqui, ó. Esse aqui é o CNAE dessa atividade econômica, 9511 dígito 8. Se vocês olharem bem aqui, ó, do lado, tá o grau de risco. Aqui o grau de risco é 3. Né? Então, para mim fazer o dimensionamento, eu preciso apenas saber agora, já que eu já sei o grau de risco, a quantidade de funcionários que tem na empresa. Não é? Porque para me fazer um dimensionamento, eu não preciso saber do número total de funcionários e do grau de risco. O grau de risco eu já sei, é 3. Digamos que nessa empresa, né, eu chego nessa empresa e sou informada que nessa empresa existem 200 funcionários. Então, eu vou procurar 200 funcionários aqui em cima, que é o número de funcionários, o número de empregados do estabelecimento. De 50 a 100 não é, né, porque é 200. De 101 a 250 se encaixa aqui, né, os 200. Então, já achei, tá aqui. O grau de risco, né, 3, tá aqui, 3. Então, eu vou descendo até chegar no grau de risco, ó, bem aqui, ó, grau de risco 3. Aí eu cruzo aqui, aqui, e chego à quantidade de profissionais. Ó. Vou precisar de um técnico de segurança do trabalho. Ó. Então, o dimensionamento dessa empresa, com 200 funcionários, grau de risco 3, eu vou precisar de um técnico de segurança do trabalho. Digamos que o grau de risco não fosse 3, digamos que o grau de risco fosse 4, eu ia descendo até chegar no grau de risco 4. Então, eu ia precisar de 2 técnicos de segurança do trabalho e um engenheiro de segurança do trabalho. E esse asterisco bem aqui quer dizer o que, Michel? Ó, se vocês olharem bem aqui embaixo, ó, o asterisco quer dizer tempo parcial, mínimo de 3 horas. Ou seja, o engenheiro ele trabalhará
é apenas 3 horas, né? Aqui, quando não tem nenhum asterisco, é tempo integral, 8 horas de trabalho. Se descerem mais um pouco aqui, né, porque cortou aqui, vocês podem acompanhar na NR de vocês, ainda vai necessidade de um profissional, no caso o médico do trabalho, que também irá cumprir uma carga horária de 3 horas, né, por causa do tempo parcial. Tá ok, gente? Então, a princípio, nessa primeira videoaula, eu vou tratar somente desses assuntos que eu já falei. Né? Na próxima videoaula, eu vou mostrar alguns detalhes sobre o dimensionamento, como dimensionamento de empresas de grau de risco 1, que muda um pouquinho. Tá ok? Então, até a próxima videoaula. Um abraço.